Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Senhores magistrados, acompanhantes, convidados especiais para esse encontro nacional dos juízes estaduais, mais uma vez o meu cordial e carinhoso boa noite. Antes de apresentar as regras deste debate, que foram aprovadas por uma comissão eleitoral e depois detalhadas, regulamentadas aqui no Costão do Santinho por representantes das duas chapas, é com muito prazer que eu transmito a diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros, na pessoa do seu presidente, o caríssimo amigo e desembargador Nelson Calandra, o grande prestígio a honra e o privilégio que representa para mim poder ser indicado com aval dos queridos amigos da Associação dos Magistrados Catarinenses, na pessoa do ilustre juiz Dr. Sérgio Junques, para mediar este que estou certo será um histórico debate da nossa AMB. Portanto, com muita honra, tenho o privilégio de convidar para participar deste debate o candidato da chapa número 2, definido por sorteio realizado ontem aqui no Costão do Santinho, Roberto Bacelar. De igual forma, privilégio para mim, uma honra, um grande prazer convidar para participar desse debate o doutor João Ricardo, candidato da chapa número 1. Por dever de consciência, eu desejo àqueles que não conhecem a minha atividade profissional revelar a grande emoção que tenho de participar deste debate, mediar esse debate, porque pela atividade profissional eu acompanho todas as promoções e iniciativas da Associação dos Magistrados Catarinenses desde a sua fundação. E todos os presidentes, ex-presidentes da AMC, tornaram-se meus grandes e queridos amigos. Eu tenho na magistratura de Santa Catarina Brasileira o prazer de dizer do relacionamento profissional, respeitoso, independente de ambas as partes, e isto engrandece tanto a imprensa quanto a justiça brasileira. Quando eu fui convidado para mediar esse debate, eu manifestei à diretoria da AMB o desejo de acompanhar as atividades desde o início para que profissionalmente pudesse conhecer melhor os problemas, as aspirações legítimas, enfim, o que precisa ser feito na justiça brasileira para que o judiciário seja mais independente, mais qualificado, mais ágil, de acordo com as aspirações nacionais. E pude constatar exatamente essa preocupação em todos os debates aqui realizados. E, antes de anunciar ainda as regras, transmito a cada um dos senhores o meu abraço afetuoso de agradecimento por esta contribuição que estão dando aí ao Poder Judiciário brasileiro e, mais uma vez, pelo privilégio de estar aqui mediando esse debate. Não podendo abraçá-los a todos, eu desejo, por dever de consciência,
abraçar o presidente Nelson Calandra, que tem sido tão generoso com a minha atividade profissional e com a minha pessoa, e a sua excelentíssima esposa, que na abertura também foi extremamente carinhosa com a minha esposa aqui no Costão do Santinho. Um forte abraço, presidente, e obrigado pela sua generosa manifestação. As regras deste debate foram definidas pela Comissão Eleitoral e, como disse, regulamentadas ontem pelas duas chapas. Será com 4 blocos. A posição dos candidatos aqui e a apresentação nos 4 blocos foi feita através de sorteio e definido que haveria alternância no início de cada um desses blocos. O primeiro bloco terá a apresentação dos candidatos, cada um terá 15 minutos para expor suas ideias, suas propostas. No segundo bloco, teremos perguntas da plenária. 1 minuto para a pergunta. O magistrado que deverá formular a pergunta virá aqui à frente e fará a pergunta para um candidato ou para outro candidato. A definição será feita mediante sorteio de quem será o escolhido, de acordo com as inscrições que foram feitas. E também na ordem de alternância. Não haverá réplica, de acordo com as regras. No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato. Serão 4 questões. 2 candidatos da chapa 1 e 2 perguntas do candidato da chapa 2. E no quarto bloco teremos a mensagem final, com 10 minutos de duração no máximo. As duas chapas decidiram, não haverá direito de resposta. O tempo será controlado por um cronometrista e exposto na tela à nossa direita. Os 2 candidatos terão aqui à sua frente também a mesma visibilidade em relação à contagem do tempo. Claro, isto não é um programa de televisão, portanto não haverá rigorismo em relação a segundos do tempo, mas o mediador solicita a compreensão no sentido de que o tempo seja efetivamente respeitado. As perguntas já foram, os interessados nas perguntas já se inscreveram. Na sequência, no segundo bloco, teremos então o sorteio com 2 colaboradoras aqui da organização da AMB. Para que o debate tenha tranquilidade e o altíssimo nível desejado pelos organizadores, ficamos combinados o seguinte: para ver manifestações de claques, que seria legítimo, né, ou de aplausos, ou de restrições, deixamos para aplaudir os 2 candidatos ao final desse debate. É a solicitação que nós fazemos para que tudo seja feito na maior tranquilidade. O objetivo do debate, de acordo com a Comissão Eleitoral, é exclusivamente o de possibilitar aos candidatos que apresentem suas propostas e exponham suas ideias para os próximos 3 anos na presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Pelo sorteio, é com muito prazer que, durante 15 minutos, conceda a palavra ao candidato da chapa 2, Roberto Bacelar. Volta o tempo, por favor. 15, ok, voltou. Ok, doutor Roberto. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês. E como o tempo é curto, eu vou evitar cumprimentos e quero dizer que a nossa chapa, ela tem suas propostas com base em 2 pilares. AMB para os magistrados, justiça para o Brasil. Primeiro pilar, AMB para os magistrados, tem a ver com um movimento histórico da Associação dos Magistrados Brasileiros, que completa 64 anos este ano. 64 anos de existência, sempre uma mesma gestão, um mesmo histórico de gestões sucederam-se sempre na AMB. Com o movimento iniciado com Calandra, Novos Rumos, a AMB conseguiu romper pela primeira vez uma situação de oposição, ganhou as eleições na AMB. Então foi com Calandra que nós ganhamos a eleição no movimento de oposição. Então, portanto, quando se fala em ser situação ou oposição, eu quero deixar claro aqui que sim, a partir de novos rumos que nós demos à associação, nós queremos evoluir nesses novos rumos. Qual foi a mudança principal nesses rumos? Havia um tempo em que a AMB, por sucessivas gestões anteriores à nossa, Calandra, defendia muito a sociedade, esquecia-se de defender o magistrado. Houve, nos novos rumos, a defesa incondicional do magistrado. Basta verificar que a nossa comissão de prerrogativas da AMB teve mais de 200 atendimentos, fazendo com que cessassem várias injustiças, descumprimentos à Constituição da República, e isso foi feito pela AMB nestes novos rumos. Portanto, eu
lembro sempre Caetano Veloso, que tem uma frase que diz assim: é a dor e a delícia de cada um ser o que é. Eu sou situação, mas não sou continuismo. Eu sou, sim, a AMB para os magistrados. E se a AMB para os magistrados representar uma situação que possa ser chamada por alguém de continuismo, eu sou na defesa do juiz, eu sou na defesa do magistrado. É para isso que existe a Associação dos Magistrados Brasileiros, isso está estampado no seu artigo 1º dos estatutos. Justiça para o Brasil. Defesa incondicional de prerrogativas é o nosso fundamental pilar. Justiça para o Brasil é nós resgatarmos, com grandes projetos de legitimação social, aquilo que é o magistrado para a sociedade. Nós queremos, sim, continuar a desenvolver o projeto Cidadania e Justiça Também Se Aprende na Escola, que é o grande programa de legitimação social do magistrado brasileiro. Defendo férias de 60 dias aos magistrados, não tenho vergonha de defender férias, defendo licença-prêmio aos magistrados, não tenho vergonha de defender licença-prêmio, e sempre defendi, quando fui presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, 2002, 2003, sempre tive essa meta de defender direitos e prerrogativas dos magistrados. Hoje, a ATS é um fundamento importantíssimo para que nós tenhamos a profissionalização da nossa carreira. E o que nós vemos hoje é uma grande dificuldade. O projeto começou em 2007 na Câmara dos Deputados, ele tramita, quando chega nas comissões e passa pelas comissões, tem dificuldade de aprovação pela questão econômica. Nós temos uma nova proposta, já estamos conversando com alguns senadores, a exemplo do senador Blairo Maggi, que aqui esteve, para lançar uma inovação, que é VTM, valorização do tempo de magistratura, que é só para magistrado, e vai permitir, portanto, que nós tenhamos um adicional, profissionalizando a carreira e, ao mesmo tempo, sem ter aquele efeito cascata que é prejudicial à aprovação do ATS. Ademais, a nossa proposta é de criar uma AMB Jovens Lideranças. Eu, hoje com 51 anos, estou num momento muito importante da minha vida e da minha carreira, cheguei por antiguidade, depois de 24 anos de magistrado, ao topo da carreira. Fui, por antiguidade, desembargador. Não há diferença entre juiz e desembargador. Todos nós somos magistrados. E como magistrados, nós temos que saber que o juiz é um prestador de serviço público essencial à sociedade. O juiz tem que ser um ser feliz, um ser que goste do que faz. E isso é a proposta que nós vamos ter com a AMB Jovens Lideranças. A partir de 2004, por exemplo, nós perdemos a aposentadoria integral para os magistrados que ingressaram depois de 2004. Nós vamos ter que pôr a mão nessa ferida, porque os jovens magistrados precisam ser lembrados. E juiz sem prerrogativas, sem independência, não é juiz. Lembro-me que quando entrei na AMB, há 22 anos passados, o meu querido Xavierzinho, que é o nosso grande líder da magistratura nacional, desde aquela época, ele dizia que, Bacelar, Beto, você não vai se filiar ainda não vou te designar para um cargo na AMB, porque você ainda não ultrapassou o seu estágio probatório. Vencido o meu estágio probatório, recebi com muita honra do Xavierzinho a designação como diretor da AMB, diretor de juizados especiais na época, isso em 1992. Até hoje, eu fico vendo, a AMB cresceu, e as jovens lideranças, onde estão as jovens lideranças? Nós vamos resgatar e vamos trazer para a AMB essas jovens lideranças que representarão o nosso futuro. Estamos num momento fundamental que trata do adicional por tempo de serviço. A inovação é trazer a valorização do tempo de magistratura, que é o VTM, com apoio do Congresso Nacional, e muitas outras metas. Fundamentos ainda dentro da ideia de AMB para os magistrados e justiça para o Brasil é trabalhar a lei orgânica da magistratura nacional, a espinha dorsal de toda a estrutura do judiciário brasileiro. Para isso, nós temos um grande aliado nessa luta, que é o desembargador Ivan Sartori, de São Paulo, que se comprometeu conosco a ombrear esforços e trabalhar muito ativamente nessa questão da lei orgânica da magistratura nacional. Temos aqui, dentre os componentes da nossa chapa, cada um com a sua especialidade. E a ideia é trabalhar modelos de gestão inovadoras para a AMB. E, portanto, isso é possível fazer, desde que haja boa vontade e determinação. A nossa assinatura, dentro da nossa campanha, é
Juiz forte, Brasil melhor. Valorização da primeira instância, valorização do magistrado em todos os seus direitos. Sem esquecer os bons projetos que aconteceram na AMB, da qual eu tive a honra de participar durante várias gestões. A exemplo do projeto Cidadania e Justiça, também se aprende na escola. Muitos projetos trouxeram uma boa legitimação social para a magistratura brasileira, como foi o projeto Mude um Destino, que tinha a participação ativa dos juízes, a simplificação da linguagem jurídica, projetos esse da simplificação dos quais eu participei. Alguém, em uma entrevista esses dias, me perguntou como seria a nossa relação com o Conselho Nacional de Justiça. E eu disse que a minha relação com o Conselho Nacional de Justiça, eu espero seja muito boa, seja diplomática, com muito respeito, mas também com muita firmeza, porque não é possível tolerar os abusos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça. Se tem o lado bom do Conselho Nacional de Justiça, que é o planejamento estratégico de todos os tribunais, e isso tem se dado por meio das informações, do compartilhamento de dados, da padronização de nomenclaturas, também nós temos que reconhecer que em determinadas situações o CNJ não tem se portado bem, principalmente no que se refere aos processos administrativos relativos a magistrados. Nós temos visto o CNJ trabalhar com um verdadeiro espetáculo denunciando a mídia sem, algumas vezes, ter provas suficientes que o magistrado cometeu atos de irregularidade. Depois o que nós vemos é o magistrado tendo uma situação totalmente vexatória perante a sociedade, perante a mídia, não podendo mais retornar ao convívio daquela sociedade onde ele é magistrado, e depois o Ministério Público acaba não tendo nem mesmo elementos para oferecer uma denúncia contra aquele magistrado. E foi isso que a nossa comissão de prerrogativas fez durante toda a gestão desses novos rumos para a AMB. Defendemos a eleição direta para os magistrados. E por que eleição direta para os magistrados? Porque, efetivamente, esse é o caminho. Em 2003, quando o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, nós já fazíamos as eleições simuladas, já defendíamos a ideia de poder escolher o presidente do nosso tribunal. Lá, em 2003, fizemos essa simulação e hoje isso se torna realidade, com a possibilidade de aprovação das PECs que tratam da eleição direta nos tribunais. Há ainda alguns tribunais que têm procurado implementar, independente de modificação constitucional, a possibilidade da eleição direta nos tribunais sem a necessidade de alteração da Constituição, interpretando que caberia aos tribunais, por seus regimentos internos, permitir então que todos os juízes votassem nos tribunais. Independente da tese que se adote, nós vamos defender a AMB para os magistrados, justiça para o Brasil, eleições diretas para as cúpulas dos tribunais. E se Deus quiser, ainda nessa gestão da AMB, vamos conseguir a aprovação desse fantástico projeto. Quero dizer aos senhores ainda que um dos critérios fundamentais, e foi o qual eu me baseei eu me pautei para ser promovido por antiguidade ao Tribunal de Justiça, foi o critério da antiguidade. Quando eu fui presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, nós defendíamos critérios objetivos. Como diretor da Escola da Magistratura do Paraná, tive um embate forte com o presidente do tribunal, defendendo a observância de critérios objetivos. E contra o beijamão. Esse beijamão que é alguma coisa que constrange a magistratura brasileira. Nós temos que trabalhar por critérios objetivos. Na época que eu fui presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, cheguei a propor ao presidente do tribunal que, na ausência de critério, pior do que ter um critério que não funciona, é ter um critério que não seja o adequado, mas então que se observasse a antiguidade. Já que não tem critério para a promoção por merecimento, que se observasse o critério da antiguidade. Isso não foi alcançado, nós não conseguimos isso, mas agora nosso desafio na AMB é conseguir resgatar essa ideia de trabalhar incessantemente pelo critério objetivo para as promoções por merecimento, fazendo com que cessem essas visitações, essa necessidade de visitação para que os magistrados tenham a sua promoção. Quero falar um pouco da Escola da Magistratura nesses 3 minutos que me restam. Sou diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura.
não faço parte do Conselho Executivo da AMB, não faço parte da diretoria da AMB, faço parte da Escola Nacional da Magistratura, que tem por obrigação cumprir o fundamento principal de formar juízes, de promover a formação cultural e humanística do magistrado. Para isso, nós assumimos a Escola da Magistratura e não tínhamos regulamento de cursos. Nós não tínhamos regimento interno da Escola da Magistratura. Procuramos, então, organizar toda essa estrutura e fizemos isso com a ajuda de todos os colegas que integraram a nossa diretoria. Levamos os cursos a todos os estados brasileiros. Cursos que nós levamos, que ficavam apenas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós levamos os cursos, por exemplo, Jurisdição e Psicanálise para o Natal, para o Ceará, para a Vitória. O curso Humanismo em 9 lições, nós levamos para o Rio de Janeiro, trouxemos aqui para Santa Catarina, para o Amazonas. Levamos cursos hoje que não tinham nenhuma forma de credenciamento, porque a Escola Nacional da Magistratura vivia em conflitos com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Nós sentamos com os ministros do STJ, conversamos sobre a possibilidade de uma integração e hoje os cursos da Escola Nacional da Magistratura são credenciados. Todos os cursos da escola são credenciados, o que nos permite dar ao juiz a possibilidade de concorrer por merecimento nas suas promoções ao fazerem cursos da Escola Nacional da Magistratura. Agora, recentemente, conseguimos credenciar o primeiro curso internacional, que foi curso de segurança para magistrados, que acontecia inicialmente apenas no estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente conseguiu já levar 58 magistrados para este curso nos Estados Unidos de segurança dos magistrados. Fizemos também cursos de segurança para os magistrados com parceria do Exército Brasileiro. Foi um curso muito interessante, que permite ao juiz, mesmo sofrendo ameaças, ainda assim continuar tendo condições e equilíbrio necessário para proferir as suas decisões. A Escola Nacional da Magistratura hoje pode ser tida por uma referência. E lembro que ao chegar no Rio de Janeiro, recebi um grande elogio, porque eu caminhava no corredor, fazendo a minha campanha no Rio de Janeiro, e um juiz carioca veio e cruzou o corredor e falou: Bacelar, você é o Bacelar? Falei: sou Bacelar. Veio, me deu um abraço, né? E eu achei interessante até porque eu falei: o carioca é muito gozador, vai ver que é alguma brincadeira. Ele falou: quero dizer uma coisa para você, não te conheço, não tenho pistolão, e quero te cumprimentar, porque a Escola da Magistratura tem critérios. Eu fui selecionado para um doutorado no exterior e, portanto, a Escola da Magistratura tem critérios. Gostei disso, porque hoje não há reserva de vagas. Hoje os magistrados têm um regulamento que é preciso, um regulamento que tem critérios objetivos. Os mesmos critérios objetivos que eu quero levar para a AMB, os mesmos critérios objetivos que eu quero levar nas promoções por merecimento para os magistrados. Obrigado pela atenção. Ok. Obrigado, doutor Roberto Bacelar. Também, com 15 minutos, com prazer, concedo a palavra ao doutor João Ricardo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, colegas. Boa noite a todos e todas. Eu quero iniciar a minha fala prestando homenagem a todos os magistrados brasileiros, magistrados e magistradas, na pessoa do ex-presidente dessa entidade, Milton dos Santos Martins, que esteve à testa da AMB antes de eu ingressar na magistratura e está aqui prestigiando esse evento, demonstrando a importância que tem a nossa entidade nesse processo de construção do judiciário brasileiro. Milton Martins, ele participa de todos os eventos, todos os encontros da nossa magistratura. É a oportunidade dele trazer a sua experiência, contar a história da nossa entidade, contar a importância da nossa entidade, como ela conseguiu essa institucionalidade. E nesse processo eleitoral é o momento mais que oportuno de nós preservarmos essa institucionalidade, mostrando a importância e salientando as grandes conquistas que a AMB teve para a magistratura. O processo eleitoral ele tem essa dimensão, a dimensão de fortalecer a nossa entidade nacional. E a postura da nossa campanha, ela é muito definida em relação a isso, é de exaltar as grandes conquistas da AMB no passado, as conquistas que fizeram a nossa entidade o grande braço político da magistratura. Em nenhum momento das nossas postagens vocês poderiam perceber alguma nota de demérito a ex-presidentes que lá atrás ajudaram a construir grandes conquistas da magistratura brasileira, porque isso tem o seu sentido, tem o seu simbolismo, o simbolismo de desmerecer a história institucional da AMB. Nós jamais faríamos isso como
uma chapa de oposição, porque nós queremos é construir cada vez mais esta institucionalidade. A nossa chapa, ela congrega 27 lideranças nacionais que são presidentes de associações filiadas à AMB, das 36 entidades. 2 delas que estão em processo sucessório e que os candidatos são candidatos únicos e expressar apoio à nossa chapa. A chapa Unidade e Valorização, ela nasce de uma necessidade de nós darmos outro rumo na AMB, porque nós não estamos satisfeitos com o norte tomado pela nossa entidade nacional. É visível o descontentamento da magistratura brasileira com as ações ou inações da AMB, omissões da AMB. Isso move o nosso grupo. Isso move a chapa Unidade e Valorização. São 27 lideranças, presidentes, líderes de seus estados, líderes de suas associações, que têm a compreensão da responsabilidade que é a representação do juiz brasileiro junto à sua entidade nacional. E isso move a magistratura que está em torno do nosso movimento. E esse movimento, no momento em que percebeu que a AMB não tinha espaço para a magistratura estadual, que não abria espaço para as nossas demandas, que ela deixou de ser a voz da magistratura brasileira, por si só se organizou e começou a fazer um movimento próprio em direção às nossas grandes bandeiras. E assim tivemos que atuar nesse período triste do associativismo nacional que nós estamos vivendo. Mas nós não desistimos da luta, não desistimos porque cada presidente que nos apoia tem a responsabilidade da representação. Mas o que nós queremos de uma entidade nacional? E o que nós estamos nos propondo a fazer pela nossa entidade nacional? A primeira coisa é resgatar a dignidade institucional da AMB. É importantíssimo que a nossa entidade recomece a aparecer na sociedade como o braço político da magistratura. E, com isso, ela tenha a dimensão e a capacidade de mostrar a nossa maior riqueza, que é o juiz brasileiro. O juiz brasileiro que toca a mais fabulosa e formidável demanda judicial do planeta. O juiz brasileiro que atua no país mais injusto do planeta, segundo os índices de desenvolvimento humano, que são divulgados cada ano desde que se criou esse índice. Essa magistratura, especialista em construir a justiça com a precariedade dos mecanismos que nós temos, não só mecanismos materiais, mas mecanismos estruturantes e estruturais, porque não temos sequer um processo civil capaz de atender a demanda brasileira, e lá no Congresso tramita um processo sem a participação da magistratura. Nós queremos lutar e cumprir uma série de compromissos que nós estamos aqui assumindo nessa campanha. A luta pelas diretas, nós vencemos, mês passado, no Congresso Nacional, esse mês ainda, no Congresso Nacional, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da PEC das diretas. E nós temos uma história. O nosso movimento tem um envolvimento direto com essa aprovação. Um movimento que não está só no papel, só no discurso, ele está em fatos, porque nós comunicamos cada passo que demos na campanha, na caravana nacional pelas eleições diretas para presidentes dos tribunais. Fizemos eventos em 6 estados da federação, reunindo a classe política local, envolvendo a sociedade, propondo audiências públicas, e o resultado foi com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, pelo relatório apresentado pelo deputado Dorival Mendes, do Maranhão, que esteve lá no Maranhão, se comprometeu, e subsidiamos o próprio relatório que foi aprovado. E mais, essa caravana foi imposta pela AMB na reunião do Conselho de Representantes, através de um membro do nosso movimento, Antônio Silveira, então presidente da Associação dos Juízes da Paraíba. Ele propôs e ele ajudou a redigir também uma PEC que tramita hoje no Senado Federal. Nós temos um envolvimento direto, um compromisso direto, e demonstramos isso. Isso não é um discurso, isso é um histórico de lutas, porque nós temos história,
e essa história demonstra que nós sabemos fazer. Eu tenho percebido a vontade muito grande, né, de desqualificar o nosso movimento, a chapa da situação, levantando questões sobre a minha atividade associativa, sobre o meu histórico associativo, quando presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Eu poderia dizer, e por enquanto acho que vou ficar somente nisso, dizer que se todos pudessem perceber o resultado das urnas na última eleição das júris, como foi, uma eleição que é historicamente muito competitiva, em que, como se elegeu o meu candidato, o candidato que eu estava apoiando, que o meu grupo estava apoiando. Isso basta para demonstrar a satisfação da magistratura do meu Estado com o trabalho que fiz à testa da minha associação. Pretendemos, na AMB, dar andamento a um movimento que foi trancado, foi obstaculizado pela atual gestão da AMB, que é a luta pela ATS. Aqui em Santa Catarina, através da liderança do presidente Sérgio Junques, nós fizemos um grande movimento que era para ser o pontapé inicial da luta pela ATS, reunindo todas as lideranças locais, porque é assim que se luta pelos nossos direitos, é trabalhando, é reunindo, é discutindo, é mostrando para a sociedade, para a classe política, por que nós queremos os nossos direitos. Não é visitando gabinetes sem se saber que diálogos que estão sendo estabelecidos, que negociações que estão sendo estabelecidas. Não, é o debate franco, aberto com a sociedade, sem vergonha, sem a vergonha de reivindicar o que nós estamos reivindicando. A luta pela ATS terá andamento, nós vamos retomar na presidência da AMB, e isso vai ser uma luta, uma caravana nacional, assim como nós estamos fazendo com a ATS. E, junto com isso, nós vamos estabelecer e criar uma ação política permanente em parceria com todos os presidentes e todas as associações do Brasil, porque a AMB, sem essas lideranças, não é a AMB. Ela não tem força, como ela não tem força hoje, porque ela não convenceu essas lideranças que pode fazer algum papel mais proativo em nome da magistratura brasileira. A AMB de hoje não convenceu, a AMB de hoje não teve a capacidade de unir a magistratura. E isso é uma demonstração cabal através das demissões, através da cassação da voz dos presidentes do Conselho de Representantes. Fomos cassados no Conselho de Representantes. A tarefa de mostrar os valores da magistratura não é difícil. Ela é muito mais simples do que mostrar as mazelas, do que defender de forma equivocada algumas bandeiras nossas, a ponto de virarem motivos de deboche, dando um efeito completamente ao contrário às nossas pretensões. Vejo que o candidato da situação ele não tem medo de defender as férias de 60 dias. Eu não tenho medo também. Eu não tenho medo de defender férias de 60 dias, muito pelo contrário. Eu tenho a convicção que nós temos esse direito. Nós temos esse direito. Nós, porque o nosso regime jurídico é totalmente diferenciado do resto dos trabalhadores brasileiros. Nós, e não todos os trabalhadores brasileiros, nós temos esse direito. Quero dizer que quando nós estamos falando, até como candidatos, nós temos que cuidar a imagem da nossa entidade. Isso, acho que todos perceberam nesse processo sucessório, o cuidado que eu tenho com a imagem da nossa magistratura. E o cuidado que eu tenho com a imagem pessoal do candidato da situação. Infelizmente, o mesmo critério não está ocorrendo comigo. E quando atinge um candidato, e atinge pessoalmente, estão atingindo a instituição. Quando atinge um ex-presidente, com falsidades, como aconteceu com Rodrigo Colasso, que foi um grande líder da magistratura brasileira, e a ele é imputado ser contra o subteto, a favor do subteto, quando fazem isso, estão atingindo a história da AMB.
estão levando para a magistratura uma história que não existe, uma história que foi gloriosa, dando como se não fosse uma grande liderança nacional. Esse cuidado nós temos que ter no processo sucessório. A LOMAN. Como vamos trabalhar a LOMAN? Vamos ser chamados pelo Supremo Tribunal Federal para ser ouvidos. Esse é o termo que tem sido usado ultimamente. Não, nós vamos ouvir a magistratura. Nós não queremos ser ouvidos. Nós queremos influenciar. Nós queremos consensuar com o texto da LOMAN. O texto terá legitimidade se a magistratura nacional participar dele. Se a magistratura nacional não participar, ele não terá legitimidade como um texto vindo do Judiciário para o Congresso Nacional. Esse é o conceito de atuação em relação ao LOMAN. Não vamos curvados, não vamos com um chapéu na mão. Nós temos projetos, e o melhor projeto para a magistratura brasileira é a magistratura brasileira que pode oferecer para a sociedade. Vamos resgatar a representação da AMB. A AMB deve representar toda a magistratura brasileira. Os presidentes das associações, eles têm que ser ouvidos e influenciar nos destinos da entidade. Em nenhum momento nós vamos utilizar o critério de representação no conselho que foi utilizado a partir dessa gestão. E quanto às metas do CNJ e quanto ao CNJ, temos uma forma de olhar o CNJ. O CNJ, ele tem a finalidade de melhorar a prestação jurisdicional brasileira e não de destruir a magistratura brasileira. A função do CNJ é essa. E ele tem que preservar a Constituição e ele tem limites de atuação. É absurdo o que está acontecendo no CNJ em relação à violação do Pacto Federativo, a interferência dos tribunais, a interferência das jurisdições. E, para isso, nós não temos que ter meio termo. Para isso, nós temos que ser firmes e ter posição. Agora, nós temos também propostas para o CNJ, e vamos dialogar e vamos tentar construir com o CNJ essa magistratura melhor, essa magistratura unida e valorizada. E, sobretudo, colegas, a nossa gestão vai ter uma coisa que já teve na AMB, que é transparência. Nós vamos resgatar o antigo estatuto, aquele que exige até hoje prestação de contas a cada 3 meses. Nós vamos prestar as contas. Nós vamos ter uma gestão absolutamente transparente. Nós vamos devolver isso para a magistratura. Quero encerrar para agradecer a atenção de todos e desejar também um bom debate, uma boa sequência de debates a todos vocês. Obrigado. Obrigado, doutor João Ricardo. Bom, são legítimas as manifestações. A mesa gostaria de reiterar a seguinte solicitação, e que deixemos para o final, por uma razão simples. Isso está sendo transmitido, esse debate está sendo transmitido pela internet, pela rádio. Então, pode, eventualmente, se uma torcida for mais empolgada e entusiasmada do que a outra, vamos estabelecer uma disputa de torcidas aqui, que não é o caso. Nós queremos ouvir os candidatos, ok? Então, para que nem a torcida A, nem a torcida B prevaleça nas transmissões, nós aguardaremos, então, tranquilamente os candidatos. Está concordado? Estão todos de acordo? E deixamos para aplaudir no final, ok, meus amigos? Obrigado mais uma vez pela compreensão, hein? Muito obrigado. Bom, eu gostaria de solicitar que os colaboradores chegassem até aqui o palco, para que nós possamos, então, iniciar o segundo bloco deste debate. São perguntas dos magistrados para os 2 candidatos. A chapa 2 terá a urna aqui, com todos os números para o sorteio daqueles que se inscreveram. E, da mesma forma, pelo sorteio, a primeira pergunta será feita ao candidato João Ricardo. Por favor, a senhora pode retirar um número aqui, por gentileza? Então, nós temos aqui os números e aqui temos a listagem dos magistrados que se inscreveram, de acordo? Ela vai tirar um número, eu vou conferir aqui. Esse número corresponde a qual dos candidatos magistrados pediu a inscrição, por favor.
Número 17. Número 17, Noeli Rebac, do Paraná. Não está? Por favor, de acordo com as regras estabelecidas, por gentileza, a senhora tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato João Ricardo. Pois não. Doutor João Ricardo, quando o presidente do TJ do Rio Grande do Sul se insurgiu contra a licença-prêmio do Rio Grande do Sul, o presidente da AJURES lançou uma pesquisa sobre o tema na pasta da associação. A sua opinião foi: entendo ser insustentável buscar-se um benefício sem amparo legal. Não podemos dizer que estamos perdendo um direito quando fomos beneficiados com algo que reconhecidamente é inaplicável. Por que afirmaste que a licença-prêmio é um direito insustentável para a magistratura, apesar de 81% dos magistrados do Estado terem votado a favor? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Muito obrigado pela oportunidade, Noeli, de falar sobre esse tema que eu estava louco que me perguntasse mesmo. O presidente do Tribunal de Justiça, na gestão do vice-presidente, do candidato da situação, ele cortou o benefício da licença-prêmio em face da iminência desse benefício ser cortado por uma decisão judicial do CNJ. A magistratura gaúcha já vinha de um baque midiático em face do corte da URV, em que o CNJ abruptamente cortou o pagamento das URVs num processo administrativo que estava dormindo no CNJ, em que a Associação dos Juízes, presidida pelo vice-presidente, que é da chapa do colega da situação, da gestão que ele presidia. Não conseguimos recuperar esse benefício. A reação do presidente, então, da AJURES, para recuperar o benefício foi cobrar do presidente do Tribunal de Justiça, de quem ele não tinha boas relações. E, ao invés de buscar o benefício onde tinha que buscar, ele buscou através de uma pesquisa da magistratura para saber o óbvio, se os juízes concordavam ou não com a licença-prêmio. Mas não era concordar com a licença-prêmio, se concordava ou não com a decisão do tribunal sobre a licença-prêmio. Esta era a pergunta. Jamais fui contra a licença-prêmio, nunca fui contra a licença-prêmio, tanto não fui contra que fiz todo o esforço para recuperar a licença-prêmio. E foi um esforço imenso, uma construção através do CNJ. Fizemos um requerimento já pensando lá adiante, buscamos a simetria com a magistratura federal, depois postulamos para o caso do Rio Grande do Sul, com a decisão do CNJ, postulamos no Tribunal de Justiça e conseguimos a devolução do benefício. Está no meu relatório de gestão. Talvez o candidato a vice, que é o que propala essa inverdade, ele tenha esquecido de dizer que foi na minha gestão que o benefício foi devolvido à magistratura. Ele esqueceu de dizer como é que ele perdeu as eleições na AJURES. Ele esqueceu de dizer o que ele fez na AJURES. Pergunta para ele, seria interessante, nesse processo sucessório, mostrar quem são os quadros que defendem a magistratura. Traga a sua biografia associativa da sua gestão. Ele está na sua gestão, então traga a sua biografia. Eu conquistei a licença-prêmio para a magistratura. Isso não tem como apagar da memória, isso não tem. E o pior, que esse e-mail que foi lido aqui foi uma violação de correspondência. Eu gostaria de esquecer isso. Isso foi proibido de ser usado no processo eleitoral. Atenção, por favor, atenção, por favor. Vamos respeitar o candidato. Por favor. A comissão eleitoral de então proibiu o uso desse e-mail porque esse e-mail foi violado. Ele era um e-mail endereçado a uma pesquisa e não poderia ser xereteado. E isso aconteceu, lamentavelmente, num processo sucessório na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Pergunta da plateia para o doutor Roberto Bacelar, por favor. Número 16. Número 16, Cláudio Del Horto. Por gentileza, o senhor tem 1 minuto para fazer pergunta. Pergunta ao Dr. Roberto Bacelar.
O deputado Valtenir Pereira, do PSB, deu o seguinte depoimento à TV da AMB. Quero parabenizar o trabalho do presidente Nelson Calandra e também do Roberto Bacelar, que foi muito importante na condução dessa aprovação da PEC 53. E agora vamos conduzir esse trabalho na Câmara dos Deputados. Candidato Roberto Bacelar, você concorda com o conteúdo da PEC 53 que ameaça a vitaliciedade da magistratura? 3 minutos. A PEC 53, eu não decoro o número da PEC, mas é a que trata da vitaliciedade, pelo que o colega disse. As PECs elas vão mudando de nome e algumas vezes pode haver uma confusão, só que eu não quero que seja pegadinha essa questão de mencionar o número da PEC. Acho que não, né? A PEC 53 é da vitaliciedade. Ok. A PEC 53 da vitaliciedade, ela... Não, pressão, por favor, por favor. A PEC 53 da vitaliciedade, ela foi aprovada por consenso de lideranças numa das casas do Congresso, na gestão anterior da MB. Consenso de lideranças fez com que fosse aprovado no Senado da República essa mesma PEC. Lá, em 2010, essa PEC foi aprovada. Interessante que agora nós temos uma constatação de que esse movimento de oposição, que tinha vergonha de defender prerrogativas e direitos dos magistrados, e deixou que, por consenso de lideranças, fosse quebrada a vitaliciedade no Senado, agora esteja se arvorando de defensores da vitaliciedade da magistratura. Exatamente isso que aconteceu. E quando se trata de consenso de lideranças, eu queria dizer o seguinte, é porque ninguém se insurgiu. A MB da época não se insurgiu, porque ela não defendia os interesses e direitos dos magistrados. Agora, hoje, a gente está tendo que ter um trabalho dobrado, conversando com os deputados, para que agora, no retorno da PEC à Câmara Federal, a gente consiga reverter esse processo. Quero dizer que, em relação a isso, basta consultar quando que essa PEC foi aprovada, qual é a data que ela foi aprovada, que quebrou a vitaliciedade no Senado. E a gente vai ter a constatação qual foi a gestão que deixou ela ser aprovada por lideranças, ou seja, sem nenhuma oposição lá no Senado da República. E em relação a isso, eu quero dizer que nós temos muitas propostas para acompanhar permanentemente as PECs. Como nós temos feito na gestão Calandra, nós vamos continuar acompanhando todas as PECs no Senado da República, resgatando aquele contato com os deputados e senadores que havia sido perdido por algumas campanhas que não tinham nada a ver com a magistratura, como aquela eleições limpas, que em determinados momentos fechou as portas do Senado e da Câmara dos Deputados, com um efeito colateral muito grande, o que não permitia que nós tivéssemos um contato com os deputados. Chegamos a ter alguns deputados que nos disseram, se vocês estão querendo defender propostas contra os parlamentares, agora todos os projetos de vocês aqui não serão aprovados. Então, a verdade sobre os fatos é que essa PEC efetivamente quebrou a vitaliciedade na gestão anterior à gestão Calandra. Segunda pergunta para o doutor, por favor, doutor João Ricardo. Mexe bastante, faz favor. Isso, por gentileza, baralha bem. Segunda pergunta, doutor João Ricardo. Número 8. Está autorizado a fazer a pergunta, se não está errado aqui a grafia, Maxakira Senda de Brito. Tem a palavra, 1 minuto. Candidato, a atual gestão da MB, através de parecer de junho de 2012, deu nova interpretação ao sistema de votação no Conselho de Representantes, atribuindo maior peso aos juízes federais em detrimento dos estaduais. Qual a sua posição sobre o tema? 3 minutos, doutor João Ricardo. Esse parecer que tenho aqui em mãos é uma consulta da diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros, a assessora jurídica da associação, em que pedia um parecer sobre a forma e o conteúdo das votações do Conselho de Representantes. Esse parecer é de 6 de junho de 2012.
Esse parecer, ele é o ato institucional número 5 que a AMB instaurou para a magistratura estadual. Esse parecer apunhalou a magistratura nacional, estadual. Esse parecer foi negociado com os juízes federais, em busca de apoio na coordenadoria, para que não tivesse problema a aprovação de contas dessa gestão. Esse parecer quebra a representação de forma brutal na proporcionalidade. Juízes do trabalho, militares e federais, têm 542 pontos na votação do Conselho de Representantes. Eles são 604 magistrados. Os juízes estaduais, que são 11.788, têm 542 pontos. Junto com isso, nessa negociação que nós percebemos, tramita a PEC que retira da Justiça Estadual os poderes da Justiça Eleitoral. A PEC 31, em que a AMB negociava com os federais a ampliação de vagas de juízes federais junto aos tribunais eleitorais, tribunais regionais eleitorais. A AMB se reuniu com a JUF para fazer essa negociação. A AMB fez um parecer para municiar os senadores em que admitia a inclusão dos federais no aumento de vagas. Dizia que era contrário à PEC, mas admitimos. Isso está aqui. Isso não é papo com um gabinete de deputado, que os deputados dizem que nada vai ser aprovado aqui por causa de lei, essa ou aquela. Não, isso está escrito aqui. O parecer está aqui e as notícias estão no site da AMB. Jamais nenhum presidente, antes de junho de 2012, praticou essa excrescência na representação da magistratura brasileira. Jamais. E a maneira de minimizar isso é atribuir aos outros magistrados que presidiram a AMB esse comportamento. Nós não vamos admitir. Ok. Segunda pergunta, por favor. Segunda pergunta para Dr. Roberto Bacelar. Sorteio. Número 52. É o último magistrado inscrito, por coincidência. Virgílio Souza. O senhor tem também direito a 1 minuto para formular a sua pergunta. Bacelar, quando João Ricardo era presidente da Júris, foi à Bolívia acompanhar a eleição popular para juiz e, segundo suas palavras, publicada no site da Júris, abro aspas, o observatório é uma estratégia criada para assegurar a legitimidade e a transparência do processo. E ainda serve de instrumento de avaliação e disseminação para os demais países latino-americanos. Dessa forma inédita de seleção. Sabendo-se, fecho aspas, sabendo-se da tendência do governo brasileiro em aceitar as ideias bolivarianas e seu interesse em enfraquecer o poder judiciário, a eleição popular para a escolha de juízes representa um sério risco para a democracia do país. Bacelar, o que pensa sobre isso? O que pensa sobre a eleição para juiz? A eleição para juiz através do voto popular. Que tristeza. Nós temos, na Escola da Magistratura, eu fui diretor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, sempre uma preocupação com o ingresso, né? Sempre há uma reclamação de que a nossa legitimação, basta que um juiz do interior dê uma decisão e vem um político e diz, eu fui eleito com tantos mil votos, vem um juizinho e revoga a minha decisão. E essa questão tem sido analisada mediante uma preocupação muito forte. É preciso melhorar os concursos públicos. Eu já conheci alguns países que têm eleições para juízes, eleições populares, e a situação é péssima, não funciona. Só algo que ultrapassaria as raias de um AI-5 é que poderia imaginar
alguma questão de eleições populares para magistrados. Se o candidato defende isso, efetivamente, é alguma coisa que ultrapassa a ideia de que nós temos uma magistratura legitimada por concurso público, por critério de méritos. E se o nosso concurso público tem alguns defeitos, ele precisa sim ser melhorado, porque é a melhor forma de seleção de magistrados. Então, as escolas de magistratura, lá na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, nós estamos trabalhando incessantemente pelo aperfeiçoamento dos critérios para a seleção de magistrados, buscando, na medida do possível, os juízes mais vocacionados, e não os juízes com vinculações políticas, os juízes que precisem fazer campanhas para ser eleitos. Basta lembrar o exemplo do O.J. Simpson, nos Estados Unidos, em que o juiz civil, que acabou atuando contrariamente aos interesses do O.J. Simpson na época, ele não foi reeleito. O juiz criminal, que atuou efetivamente punindo alguns atos do O.J. Simpson, foi eleito novamente, foi reeleito. Essa questão, e a gente perguntava aos juízes americanos se não influenciaria o fato dele ser eleito, e os juízes americanos então dizem que o critério de eleição seria o mais ajustado, o mais democrático. Não concordo com isso, não tem a menor condição de ser implementado no Brasil, e não dá para sair por aí visitando experiências alienígenas que não têm nenhuma relação com o Brasil e que vão acabar com a magistratura qualificada, a magistratura formada por esse grupo de juízes brasileiros que orgulha o Brasil e é exemplo para vários países de todo o mundo. Terceira pergunta para o doutor João Ricardo, por favor. Sorteio número 49. Diógenes Ribeiro, tem 1 minuto para a sua pergunta. Bom, João Ricardo, eu sou colega lá do Rio Grande do Sul, e com relação à licença-prêmio, com relação a várias coisas, eu vi no teu discurso que tu cometeu várias inverdades. A licença-prêmio foi resgatada para a magistratura do Rio Grande do Sul. Posso recuperar o tempo? Por favor, a palavra está segurada. Com todo respeito ao candidato, por favor, continue. Tempo está zerado. Continue, por favor. Tem que zerar o tempo. O senhor pode continuar, por favor. Bom, eu vi que tu cometeste várias inverdades. Uma delas, especialmente, é que a licença-prêmio foi resgatada, um pedido meu, formulado ao Tribunal de Justiça, num caso específico meu. A Júris formulou o pedido da Júris 30 dias depois, quando tu eras presidente. A palavra... Senhores, por gentileza. Por gentileza. Senhoras e senhores, nós estamos numa assembleia de magistrados. Por favor, a palavra está assegurada. Volta o cronômetro para 0, por favor. Está assegurada. A palavra está... O candidato vai ter o direito de contestar a pergunta do perguntador, do magistrado. O senhor tem a palavra assegurada, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Por favor, eu solicito encarecidamente. O debate está no altíssimo nível. Está sendo transmitido. Vamos dar uma demonstração de uma grande democracia aqui nesta aula da AMB. A palavra está assegurada, por gentileza. Bom, como eu dizia, o João Ricardo, então, cometeu várias inverdades. A licença-prêmio foi resgatada num pedido meu, especificamente meu, no Tribunal de Justiça. A Júris formulou o pedido 30 dias depois. Tu chegou na campanha a qual tu foi presidente, pedir para a comissão eleitoral e impedir que os colegas soubessem que tu foste a favor da da decisão que cassou a licença-prêmio. Eu quero saber, precisamente de ti, João Ricardo, como é que, assim, o juiz ter 2 palavras? Na questão do auxílio alimentação, também tem uma reunião da coordenadoria de Porto Alegre, que tu foste contra o auxílio alimentação aos magistrados de Porto Alegre. Tem uma ata da coordenadoria de Porto Alegre que tu diz isso. E tem um e-mail que tu ficou a favor da decisão do presidente do tribunal que cassou a licença-prêmio. Ok, tempo esgotado.
Doutor Ricardo, 3 minutos. Bom, eu já expliquei essa situação, só uma complementação, em que, ao dizer que pratiquei várias inverdades, é muito simples. É só juntar o requerimento, acho que todos serão esclarecidos, nós somos juízes, né? Então, o colega Jorge, que perguntou, pode juntar, hoje tem a internet, junte o seu requerimento de licença-prêmio. O que aconteceu foi o seguinte: dessas coisas, quando o tribunal se mete na eleição das associações, o benefício foi deferido na folha funcional do Jorge, que ele era candidato preferencial do assessor da presidência do tribunal, e não foi despachado no requerimento da júris, que era requerimento para toda a magistratura nacional. Foi no expediente funcional deles. E nós não gostamos disso, porque nós lutamos por esse benefício CNJ, e o requerimento deles sequer citava os fundamentos do que nós conseguimos. Então, essas inverdades, para ver quem está falseando ou não, junte, está no meu relatório, os nossos requerimentos foram postados no site, estão lá para ver, junte o seu requerimento, que inclusive é posterior ao nosso, e não tem o mesmo fundamento, não é extensivo a toda a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu fico impressionado com a necessidade de se trabalhar em factoides, uma chapa de situação. Veja bem, essa história da eleição popular para juiz, eu fico impressionado, o desejo que a chapa da situação teria de ver uma declaração minha favorável à eleição popular para juiz. E não tem, ao contrário, nós, inclusive, divulgamos, e foi para o e-mail pessoal do presidente da ANAMAGES, doutor Esbano, várias entrevistas que eu dei me posicionando em relação à questão da forma de ingresso da magistratura. Eu sou totalmente favorável à forma de ingresso que nós temos, que é o melhor de todos, eu concordo com o candidato da situação. Mas, lamentavelmente, colega Bacelar, eu não disse isso. Para a tristeza de vocês, eu não disse. Vocês poderiam mostrar para a classe se eu disse ou não disse. Eu estou dizendo que não disse, nunca defendi isso. Agora, dizer que eu não posso visitar um outro país como observador internacional do meu país, da minha magistratura, para levar a minha experiência ou fazer qualquer trabalho internacional, é uma limitação que não se pode admitir para quem quer presidir uma entidade nacional. Nós temos que dar ampla liberdade para que o nosso modelo possa ter inter-relações internacionais. E é isso que eu trabalho como observador internacional de reformas judiciais em vários países da América Latina. E eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, inclusive para mostrar o nosso modelo, que ele é o preferencial de todas essas magistraturas. Nós estamos levando o nosso modelo para lá, que ele é o melhor dessa região do planeta. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Agora, dizer que eu sou a favor de eleição, gostaria muito que isso acontecesse. Ok, tempo esgotado. Vamos para a terceira pergunta, por favor. Por favor, silêncio. Terceira pergunta, doutor Roberto Bacelar. Número 23. Pergunta vai ser feita por Marília Castro Neves. Atenção, vamos respeitar, por favor. Atenção, senhores. 1 minuto para a pergunta. Colaboração da plateia, por gentileza. Bacelar, eu queria que você esclarecesse um dos aspectos destacados em sua campanha, a sua experiência tendo sido presidente da Associação do Paraná, diretor da Escola do Paraná várias vezes, vice-presidente da MB e diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. O que você já fez pela magistratura e o que você ainda pretende fazer? Obrigado pela pergunta, Marília. Eu comecei a carreira, como eu disse, lá em 1989, e durante esse tempo, logo em seguida, assumi a minha primeira diretoria associativa, que foi na AMB, a convite do Francisco de Paula Xavier Neto, nosso querido Xavierzinho. Fui diretor de juizados especiais em 1992. A partir dali, comecei a participar do movimento associativo. Está aqui o nosso presidente do tribunal, Guilherme Gomes, em uma visita que ele fez a uma cidade, que eu era juiz, o Moarama, eu fiz uma crítica ao departamento de comunicação social da associação dele. E aí, ao fazer a crítica, ele falou: Beto, venha para cá, você é o diretor de comunicação social da associação. E aí eu acabei assumindo, então, pela primeira vez, a diretoria de comunicação social da Associação dos Magistrados do Paraná. Depois, em seguida, fui vice-presidente da Associação dos Magistrados do Paraná.
pude desenvolver vários programas, a partir do programa da Cartilha da Justiça da AMB, de 1992, em 1993, nós desenvolvemos o programa Justiça se Aprende na Escola. Com a ajuda de um publicitário, nós lançamos e desenvolvemos esse programa. Hoje, esse programa, Cidadania e Justiça também se Aprende na Escola, já atingiu mais de 13 milhões de crianças. Aqui em Santa Catarina, eu estive em várias escolas, nesses 2 dias que antecederam o Congresso, levando às crianças aqui de Santa Catarina conceitos de cidadania e justiça para essas crianças. Hoje, nós temos esse programa em 20 estados brasileiros, com muito sucesso. Depois, na sequência, fui presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Lá, defendemos sempre garantias e direitos dos magistrados. Tivemos alguns embates efetivos. O governador, na época, era hoje senador Roberto Requião. Com muito respeito, mas também com muita firmeza, nós destacamos aquilo que era necessário para a valorização da magistratura em primeiro grau. Conseguimos aprovar Código de Organização Judiciária, com apoio imprescindível da Associação dos Magistrados, defendendo todas as garantias e prerrogativas dos magistrados. Em seguida, eu fui vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, onde pude desenvolver um projeto muito interessante na associação, que foi trazer para a AMB o programa Cidadania e Justiça também se Aprende na Escola, que hoje já atingiu, pela AMB, 13 milhões de crianças no Brasil. Depois, fui diretor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, onde, com uma gestão compartilhada, com uma gestão muito ativa, conseguimos receber o Prêmio Infam de Qualidade, como a melhor escola da magistratura do Brasil, reconhecido pelo STJ. Uma escola associativa recebendo um prêmio de uma escola judicial. E agora tenho a honra de ser diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, onde tenho feito e vou continuar fazendo meu trabalho em prol de um juiz forte e um Brasil melhor. Ok, encerramos aqui o segundo bloco. Vamos agradecendo aí a colaboração da Karen e da Kátia. Muito obrigado pela gentileza. Vamos então, senhoras e senhores, ao terceiro bloco. Perguntas, candidatos a candidatos. Gostaria de mais uma vez, é desnecessário, mas é importante lembrar apenas que, de acordo com a decisão da Comissão Eleitoral e dos representantes das duas chapas, este debate objetiva exclusivamente a apresentação de propostas e ideias dos candidatos para governar e administrar a AMB nos próximos 3 anos. De acordo com o sorteio realizado ontem, tem a palavra para formular a pergunta por 1 minuto, Dr. Roberto Bacelar para o Dr. João Ricardo. João Ricardo, tem uma pergunta aqui que refere-se à composição para se chegar a esse movimento associativo que forma a chapa Unidade e Valorização. O grupo Nelson Messias, secretário-geral da AMB, pessoa da confiança do Calandra ao início da gestão, integrou a gestão do Mozart. Saiu antes do término do mandato para apoiar a candidatura do Calandra, de cuja gestão participou ativamente, com amplos poderes de administração, volto a repetir. Saiu mais uma vez em maio deste ano porque não conseguiu alcançar o patamar de ser o candidato à presidência da AMB, como ficou noticiado até nos jornais da Associação dos Magistrados lá do estado dele. O senhor considera que para ganhar uma eleição é válida qualquer forma de aliança, inclusive com aqueles que eram seus adversários até 6 meses atrás, com quem o senhor inclusive teve um embate muito forte e ele o agrediu com palavras e o senhor ficou indignado com essas agressões? 3 minutos, doutor João. Bom, o histórico associativo do colega Nelson Messias, que é uma grande liderança nacional, e tivemos um embate, sim, embates de lideranças que firmam as suas posições de forma contundente e lutam pelo que acreditam, e nós temos muito em comum em relação a isso. Nós não transigimos em relação a princípios e a prerrogativas da magistratura, e somos guerreiros daquela forma como tu vistes naquele embate. A história descrita por colega da situação em relação a Nelson Messias, dele ter estado do lado do Mozart, depois do Calandra, não é diferente da sua história. A sua história é a mesma. Teve de um lado, teve do outro, e agora é candidato da situação. Né? Defendia ficha limpa, agora é ONG. Então, eu não vejo, quando se tem lideranças com grandes propósitos, como tem Nelson Messias,
E nós temos muito em comum. Nelson Messias é uma grande liderança em Minas Gerais. A gente vê uma grande liderança pelo potencial eleitoral dele, pela consideração que a magistratura de Minas Gerais tem por Nelson Messias e seu grupo político. Nelson Messias saiu da MB de forma fundamentada, porque ele não concordava com a situação que estava sendo estabelecida, principalmente pela falta de transparência, pela ineficácia da AMB no trato das prerrogativas da magistratura, pelas ações desastradas da AMB, quando ingressou com aquela DIN para controlar os poderes do CNJ. Quando a AMB trocou o sistema administrativo todo e passou a ser ineficiente para tratar com a classe. E nós temos a mesma visão de transparência, e é por isso que hoje estamos no mesmo grupo político. Esta questão, ela é muito óbvia, ela foi feita às claras, nunca houve reserva em relação a isso. Os 21 que saíram da AMB saíram através de um ato político, através de uma manifestação pública, e eu não tenho nenhuma dificuldade, no momento que eu estou lutando pela unidade da magistratura, de trazer todos os magistrados para que a gente possa fazer um grande trabalho em prol da valorização do juiz, para resgatar a autoestima do juiz. Talvez seja um pouco perturbadora a ideia de tantas lideranças estarem caminhando juntamente conosco nesse processo, isso deve ser muito perturbador mesmo, e quando se olha que as tripulações desses dois navios, elas não são iguais. Elas não são iguais. Candidato João Ricardo continua com a palavra. 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Roberto Bacelar. É sua vez. Candidato representante da gestão do desembargador Nelson Calandra. A minha pergunta é a seguinte. A AMB tem, por norma estatutária, a exigência de prestação de contas, no mínimo, a cada 3 meses, perante o Conselho de Representantes. Isso não aconteceu na gestão que o candidato da situação participa. Inclusive, as contas da Escola Nacional da Magistratura não foram prestadas. Como se sente tão à vontade integrado numa gestão que não presta contas, sendo o diretor de uma escola que tem despesas, viagens, hospedagens, tem gastos, não se sente responsável por prestar contas para a magistratura brasileira? 3 minutos, doutor Roberto. Quero dizer que, como disse agora há pouco, tenho muito orgulho de ser o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, que, infelizmente, ela não gere as suas contas. As contas são, efetivamente, da AMB. Eu não integro a diretoria executiva da AMB, nem integro o Conselho de Representantes da AMB. Isso é estatutário, né? Não que, sendo estatutário, é fato, né? É estatutário. Agora, essa questão de problemas em contas da AMB, e eu estou na AMB há muitos anos, como eu disse, e estive prestigiando a candidatura e as gestões de vários presidentes, e sempre estive lá apoiando vários presidentes com projetos. A partir do momento que eu discordei de algumas situações, eu saí, né? Me afastei da gestão, que foi o que aconteceu na gestão Mozart Valadares, por uma vez, nunca mais do que uma vez. Durante todo o tempo, apoiei os presidentes, por uma vez eu saí e criei o grupo de oposição, junto com Calandra, que ganhou as eleições da AMB. Como eu dizia, várias gestões da AMB tiveram alguns problemas de prestação de contas. E não é a primeira vez que acontece a questão da prestação de contas acontecer com atraso. Parece até que associações locais também tiveram atraso na prestação de contas. Parece que a Júris também teve esse problema de prestação de contas em atraso, e nem por isso se tirou a legitimidade, a respeitabilidade do seu presidente na época da gestão, que atrasou na prestação de contas. Então, continuo confiando na integralidade, na integridade e na honradez dos presidentes de associação, que, embora possam ter tido problemas na prestação de contas. Não me sinto responsável, porque não integro a diretoria executiva da AMB, não integro o Conselho de Representantes da AMB. Quem integra o Conselho de Representantes, quem integra o Conselho Executivo, faz parte da diretoria. A escola é um órgão social da AMB,
e como órgão social da AMB, procura dar a formação técnica, acadêmica, a formação do juiz, a formação humanística do magistrado. Tenho muito orgulho de ser diretor da escola, gostaria muito que a escola efetivamente tivesse um orçamento aprovado, que tivesse controle sobre suas contas, mas isso não acontece na AMB. Os órgãos sociais não têm caixa própria, não têm financiamento, e, portanto, a AMB tem uma conta única, e ela presta contas ao Conselho de Representantes. Se entrar no site da AMB hoje, e eu não quero falar do passado, porque eu não sou Calandra, eu tenho apoio do Calandra, e eu não quero falar do passado, mas eu quero dizer o seguinte, entra no site da AMB, todas as contas estão auditadas, estão apresentadas, e se houver alguma impugnação, o Conselho de Representantes pode fazê-lo. Se não o fez, foi omisso. Ok, agora o doutor Roberto. Atenção, por favor. Doutor Roberto, 1 minuto para a pergunta, sua vez. Eu que faço a pergunta, eu estou refletindo porque eu não quero fazer pergunta que esteja... João Ricardo, eu lembro de uma vez que nós estávamos conversando na AMB e você me disse, né, então, foi uma coisa que você me disse, que era insustentável defender as férias de 60 dias. Né? Você falou a mim, então, naquele momento histórico, você entendeu que era insustentável. Porque era posição pessoal sua isso? Eu quero que você me responda, porque... efetivamente, essa questão de falar uma coisa, depois voltar atrás. Eu sempre, quando falo uma palavra dessa boca aqui, não sai o que não esteja no meu coração. Falei é aquilo que eu falei. Gostaria de saber, então, a sua posição em relação a isso que você me disse alguns anos atrás. 3 minutos. A minha posição em relação a isso é que nós jamais tivemos essa conversa. Atenção, por favor. Atenção, por favor. Atenção. Por favor. Por favor. Criar essa... Atenção, por favor, vamos respeitar os candidatos, por gentileza. Mais uma vez, a mesa pede, apela, ok? Doutor, pode voltar o cronômetro zero, por favor, 3 minutos. Por favor. Estamos, por gentileza, meus senhores, nós estamos numa assembleia de magistrados. Vamos respeitar os candidatos, sinceramente. É um apelo que nós fazemos Só gostaria de dizer em nome que dos organizadores. a minha dignidade não está em jogo aqui. É só isso que eu gostaria de dizer. Vamos nos respeitar. Nós somos juízes. Não há necessidade de ofensas pessoais. O senhor tem 3 minutos, doutor. A mesa já falou 2 vezes que o objetivo deste encontro é para a apresentação de propostas, para a exposição de ideias daquele que deverá, na eleição da Associação dos Magistrados Brasileiros, dirigir os destinos dessa importantíssima associação. Com manifestações de caráter pessoal, com agressões retóricas, os senhores não sairão daqui com a unidade que precisam para lutar por seus direitos, conforme ficou evidenciado aqui neste encontro aqui de Santa Catarina. Professor, doutor João Ricardo, por favor, 3 minutos para o senhor. Bom, eu fico surpreso que os questionamentos venham de conversas que sequer testemunhas têm, de forma a colocar a palavra do bom magistrado, do bom rapaz, do bom menino contra um juiz que luta e tem luta associativa de muitos anos. Então, é a minha palavra quanto a sua. Eu jamais tive esse diálogo, não me recordo de ter tido esse diálogo contigo, até porque a minha história, o que está registrado de toda a minha biografia foi a luta intransigente por todas as nossas prerrogativas. Como presidente da Júris, presidi a comissão de Lomã da associação. É só olhar, e isso está publicado, inclusive, os membros da sua chapa têm acesso à área restrita do site da Júris. Eles têm acesso à proposta de Lomã da minha gestão. Vê se tem férias de 30 dias lá. Vê se tem. Então, esse diz-que, isso não demonstra a postura e a estatura do candidato. O que demonstra é a sua biografia, a sua luta. Eu perguntaria mais uma vez, o que o seu vice-presidente fez na gestão dele, na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul? Ele tem todas as condições de mostrar isso para o Brasil todo. Agora, uma coisa eu fico espantado em relação a esse direcionamento de tentar desconstruir a imagem da minha candidatura.
é uma maneira de querer uma simetria, talvez. Por que não mostra o que fez? Por que não mostra as propostas que tem? Eu acho que seria muito interessante. E as minhas contas na Júris, colega Bacelar, foram todas prestadas, nunca foram atrasadas. O balanço que levou 6 meses, porque nós estávamos fazendo correções históricas, mas as contas, a cada 2 meses, no Conselho de Representantes, foram prestadas. E isso está no site da associação. Eu não preciso aqui dizer com palavras que acreditem em mim. Olhem no site. Eu peço lá que os colegas do Rio Grande do Sul, que estão na chapa da situação, demonstrem que eu não prestei contas. Não fique falando, demonstrem. Prestei contas rigorosamente a cada 2 meses no Conselho Deliberativo da Júris, conforme manda o nosso estatuto. Está lá 24 atas rigorosamente prestadas. Jamais houve um questionamento sobre as minhas contas. Foram auditadas e passaram no Conselho Fiscais, todas aprovadas. Esse factoide tem que ser demonstrado e tem como demonstrar. É só juntar a documentação que está no site da associação. Eu desafio o vice-presidente da chapa de Bacelar para que faça isso, então. Segunda-feira, coloque todas as atas e demonstre que eu não prestei contas. Muito bem. Agora o doutor João Ricardo pergunta para o candidato Roberto Bacelar. Última intervenção. Eu queria saber a sua opinião, e se vai continuar a mesma praxis, sobre esse parecer aqui de junho de 2012. O parecer é de junho de 2012, não tem nada a ver com Rodrigo Colasso, não tem nada a ver com Mozart, não tem nada a ver com Cláudio Baldino Maciel. Aliás, eles estão se manifestando, repudiando a imputação de que eles tivessem praticado essa forma de valoração dos votos no Conselho de Representantes. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor concorda com essa aliança de forças que a AMB fez com os juízes federais e os estaduais para aprovar as contas da gestão, e a troca que aceitou abrir mão da jurisdição eleitoral para os federais em detrimento dos juízes federais? Concorda com isso? Desde logo, já digo que isso não aconteceu. Isso é uma inverdade. Essa conversa nunca houve. A palavra sua contra a minha. Atenção, por favor. Atenção, por gentileza. Relativamente ao critério de proporcionalidade, eu quero dizer que eu fui atrás para tentar entender por que a incongruência desse critério de proporcionalidade. E a gente foi pedir, então, um resgate histórico de como eram as votações na AMB. E durante muitos anos, a AMB, embora tenha um critério de representatividade, nunca registrou a forma de contagem dos votos. Por quê? Porque as decisões eram por maioria, era registrada decisão por maioria, decisão por unanimidade. Aí, encontramos uma ata e um registro de contagem de votação, uma posição de controle dos votos da AMB do ano de 2000. No ano de 2000, a representação das associações, porque hoje nós temos um quadro que é a seguinte forma: membro institucional vinculado e membro institucional desvinculado. A votação dos membros institucionais vinculados à AMB é igual à votação que se faz hoje. Isso em 2000. Então está aqui o documento, está à disposição, documento da AMB é documento público, vai ficar lá, ninguém pode tirar o documento, ninguém pode rasgar o documento público vai estar lá à disposição de qualquer um. Depois, nós vimos que em 2008, quando já havia ocorrido a modificação dos estatutos, permitindo o voto das entidades institucionais desvinculadas, que é o artigo 11, que houve uma modificação em 2004, que diz assim: também comporá ao Conselho o coordenador da área específica quando representar associado de membro institucional desvinculado da AMB. Aí achamos essa ata que computa em 2008 todos os votos dos membros institucionais vinculados e desvinculados da mesma maneira que ocorre a votação na gestão Calandra. Então é uma inverdade dizer que Calandra criou um AI-5, que a forma de representação, isso é ilusório. Os documentos estão aqui, não poderão ser rasgados, não poderão ser substituídos na hora do almoço, e todos esses documentos vão ficar disponíveis para qualquer um dos candidatos, qualquer um dos membros tanto do grupo Unidade e Valorização,
quanto os membros da nossa chapa, AMB para os magistrados, Justiça para o Brasil. Depois, em 2011, pegamos uma ata que tem exatamente essa mesma contagem dos votos. Esses documentos estão à disposição de todos os associados, estão aqui também, eu posso passar para o candidato se ele quiser, ou ele fica à disposição aqui da mesa para quem quiser consultar. Senhoras e senhores, vamos para o quarto e último bloco deste debate promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Cada candidato terá agora, no máximo, 10 minutos para as últimas propostas, as últimas ideias e a sua mensagem final. Gostaria de, carinhosamente, fazer um apelo. Imagine os senhores aqui na condição dos candidatos. Se alguém se manifesta nessa mensagem final, pode interromper o raciocínio, pode prejudicar a sua saudação. Então, a mesa faz um apelo veemente, dramático e carinhoso para que não interrompamos os senhores candidatos. De acordo? Muito obrigado pela compreensão. Tem a palavra, de acordo com o sorteio, então, o candidato João Ricardo. 10 minutos. Colegas, como todos puderam observar, principalmente na última pergunta, em que perguntei se continuaria esse sistema, não houve resposta, defendeu o sistema e continua tergiversando, dizendo que outros presidentes assim praticavam. Isso não é verdade. Nós nunca tivemos, numa entidade, até pelo próprio sistema representativo, basta uma leitura do estatuto, eu não sei se é o mesmo estatuto praticado nessa gestão, mas o estatuto da entidade, ele não dá esse número de votação para 200 e poucos juízes federais que tem nele. Um coordenador, ele tem, pelo estatuto, o número de coordenados mais 10, dentro daquela tabela de 50 por 1. Essa é a verdade. Então, não são 442 votos, na verdade, são 16 votos para a coordenadoria federal, ou não muito mais que isso. Mas eu vou mudar isso. Eu vou resgatar a representação dos juízes estaduais na AMB. E eu vou resgatar a representação de todos os magistrados na AMB, federais e trabalhistas, porque até os presidentes das amatras não concordam com esse sistema, porque eles foram suprimidos da sua voz lá na Associação dos Juízes Brasileiros. Eu quero encerrar minha fala, nesse último momento, dizer que nós temos uma grande tarefa pela frente. Nós sabemos, temos consciência que estamos pegando uma entidade que é o braço mais importante da magistratura nacional e nós sabemos a situação de vulnerabilidade que se encontra essa entidade em face da gestão que agora está findando. Eu passei por isso, eu já vi esse filme, eu já li esse livro. Eu peguei a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul do mesmo jeito, sem força institucional, com as contas combalidas, endividada, sem voz na sociedade. E conseguimos reverter isso aí. Conseguimos reverter a ponto da magistratura do meu estado voltar a acreditar no seu braço político local. E é com essa determinação e com essa vontade, e, sobretudo, com as parcerias que tenho, porque sem parceria, como eu digo, o barco que nós conduzimos está enfrentando uma tempestade. E nós temos que ter tripulação. Eu tenho tripulação. Eu tenho a tripulação para enfrentar essa tempestade. Eu tenho a tripulação para levar a AMB a um porto seguro. Isso é o diferencial maior nesse processo sucessório. A minha tripulação é a melhor para enfrentar essa tormenta. Nós vamos prestar contas rigorosamente das nossas atividades e das nossas finanças no Conselho de Representantes. Nós vamos resgatar o Conselho de Representantes. Nós vamos valorizar a história da nossa entidade nacional. Nós vamos valorizar a história da magistratura nacional, mostrar a riqueza do juiz, mostrar a boa imagem do juiz. Nós vamos defender férias para os juízes, e não para todo mundo, porque isso é demagogia. E cada coisa que nós, como candidatos ou representantes de uma classe, declaramos perante a mídia é aquilo que fica. Eu tenho absoluta certeza que o candidato à situação não é a favor de pena de morte. Eu tenho, todos têm, mas a sociedade não tem. A sociedade não tem porque ele falou que é a favor de pena de morte para juiz. A sociedade não tem porque, no momento que a entrevista era sobre corrupção, de forma gratuita ele trouxe
o foco na corrupção para a magistratura. É o mesmo do mesmo. O presidente da associação atual, num programa Roda Viva, declarou que defende férias para todos os trabalhadores. Isso ficou assim, só que teve repercussão. Eu tenho aqui uma matéria de Roberto Pompeu de Toledo, que ele diz o seguinte: plataforma ele já possui, e uma plataforma capaz de garantir sólido ponto de largada numa campanha eleitoral. Férias de 2 meses ao ano para cada trabalhador. Depois lá, será que ele falava sério? E depois dizia assim: o novo argumento ignora de forma tão aberrante ao sistema de produção e às exigências da economia e defende para os trabalhadores brasileiros uma benesse tão única entre todos os países que suscita uma dúvida. Calandra fala sério? Nosso presidente, é o nosso presidente, o que nos representa. Isso que estão falando dele por aí. Num tortuoso e nebuloso arrazoado, defendeu a ideia de que a Associação dos Magistrados saiu ganhando com a decisão do Supremo Tribunal Federal de confirmar a competência do Conselho Nacional de Justiça para tornar a iniciativa de investigar magistrados. Essa ação foi um desastre. Essa ação legitimou o CNJ. Essa ação é a responsável por esse grande número de punições de juízes. Depois dessa ação, nós tivemos quase a metade em número de juízes do que toda a história do CNJ punidos. Só em setembro, 9, numa sessão do CNJ, foram punidos. Que tipo de representação é essa? Que tipo de representação é essa que não passa de um discurso, que não tem estratégia, que não tem critério, que entra com uma DIN de forma completamente aleatória para jogar para a torcida, causando esse dano para a magistratura, legitimou aquilo que nós conseguíamos trabalhar politicamente dentro do CNJ, valorizando as corregedorias. Nós estávamos trabalhando politicamente para criar um conceito de atuação dentro do CNJ. Isso acabou com essa DIN. Acabou porque não tem critério. O critério é a demagogia, é dizer que está lutando pelos magistrados, mas tem que saber lutar pelos magistrados. Não pode ficar aqui se portando, dizendo que o outro é contra a licença-prêmio, tem que ganhar a licença-prêmio. Tem que ganhar. Tem que mostrar o que trouxe para a categoria, o que trouxe para a magistratura. Não é discurso que nós estamos querendo, nós queremos ação. Eu tenho história para mostrar, olhem o meu programa, o meu relatório de gestão na Júris, está no meu site. Olha os ganhos que a magistratura do meu estado ganhou. Agora mostre os seus, mostre os ganhos dessa gestão, está na hora de mostrar. É para isso que serve o processo sucessório, para mostrar o que fizeram. E aqui, o que se vê é a imagem da magistratura, o presidente, a imagem do presidente, a magistratura brasileira sendo achincalhada, mais do que poderia ser, por causa de declarações como essa, de pena de morte para juízes. Essa declaração, que ninguém quer mais falar, ela tem um simbolismo muito grande, porque os danos à imagem da magistratura são irreversíveis. Se colocar o nome de Roberto Bacelar no Google, sai pena de morte. AMB, pena de morte. Experimentem fazer isso. Essa é a questão. Eu sei que ele não é a favor de pena de morte. Conheço há mais de 20 anos. E mais, essa história de que a AMB é só dos magistrados, ela é dos magistrados, mas ela tem que ser efetiva, ela não pode ser só na palavra. Ela tem que ter, e falar em coerência também, né, ela tem que ter efetividade. E isso a AMB não tem. E eu não vejo nenhum intuito nessa gestão que se apresenta em dar a essa efetividade à magistratura. Eu quero só ler algo interessante aqui. Gazeta do Povo, e aí a bandeira, né, que a magistratura saiu do foco com a campanha Mãos Limpas. Gazeta do Povo, Paraná, 28/5/2006. Gestão Rodrigo Colasso, em que o candidato era vice-presidente da gestão. Viu, colegas? Ele foi vice-presidente do Rodrigo Colasso. Estava lá naquela gestão. Ele fazendo campanha pelas mãos limpas, pela ficha limpa. E olha aqui um trecho da entrevista. A intenção do juiz e de seus colegas da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, é convocar toda a sociedade para fiscalizar a campanha. Vice-presidente de Cidadania e Direitos Humanos da AMB, Bacelar, é um dos responsáveis pelo programa
eleições limpas. Eleições limpas, que pretende envolver a magistratura e a sociedade no controle das ações dos candidatos desse ano. Então, se os deputados não querem atender os nossos pleitos por causa disso, ele é o primeiro responsável. Em 2006, já estava com essa bandeira na mão. Por que nós temos que assumir o fardo dessa declaração factoide, de certa forma? Eu quero encerrar, agradecer a atenção de todos, agradecer os meus parceiros nessa jornada, que são importantíssimos, que me dão a segurança que nós vamos fazer uma grande gestão na MB, nós vamos ganhar essa eleição, vamos mudar o rumo da MB, vamos fazer ela ser uma entidade benquista pela sociedade, vamos fazer a magistratura ser uma magistratura alegre, uma magistratura que tenha prazer de jurisdicionar, que tenha a sua autoestima resgatada. E quero agradecer a atenção do jornalista Moacir Pereira por ter participado organizado esse debate e nos propiciado esse momento. Obrigado. Agora sim, um aplauso de todos, por favor. A partir deste momento, agradecendo a contribuição que todos deram para ouvi-lo atentamente, solicitamos que o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma atenção sejam dados ao doutor Roberto Bacelar, que tem 10 minutos para a sua mensagem final. Obrigado. A ideia da nossa chapa AMB para os magistrados, Justiça para o Brasil, é aquilo que nos dá a assinatura: um juiz forte e um Brasil melhor. Em relação às propostas, daquilo que houve críticas em relação ao voto, à proporcionalidade desses votos, nós vamos propor ao Conselho Executivo e ao Conselho de Representantes alguma coisa que possa ser feito para reavaliar esses critérios. Entretanto, não é possível fazer aquilo que o candidato propõe, que é: eu vou mudar este critério de representação. Não cabe ao presidente mudar isso. Nós temos um estatuto, nós temos as decisões do Conselho Executivo e as decisões do Conselho de Representantes. Pelos estatutos, a AMB é administrada pelo Conselho Executivo e muitas vezes depende do Conselho de Representantes. E outras vezes, para alteração estatutária, tem que depender da Assembleia Geral. Então, essa proposta de mudar esse critério, assim, não é possível, porque a AMB não é administrada pelo presidente, mas ela é administrada por um Conselho Executivo, apoio do Conselho de Representantes e uma Assembleia Geral. Nós vamos criar a ouvidoria da AMB, temos trabalhado para isso, porque é fundamental que a gente tenha esse contato próximo com todos os magistrados. Vamos criar a AMB Jovens Lideranças, porque quando eu entrei na magistratura, eu era uma jovem liderança, hoje já não sou uma jovem liderança, e nós temos que formar essas jovens lideranças. O Brasil todo está encaminhando o nome de jovens juízes que vão participar da nossa gestão. Em relação à crítica que se fez, e eu queria deixar registrado aqui que o candidato fez uma crítica à gestão anterior à sua, a Júris, fez uma crítica à gestão anterior. Mas eu tenho aqui o discurso seu de posse, onde Vossa Excelência elogia o anterior candidato. Eu tenho o documento, mas então, de qualquer maneira, o documento fica à disposição, porque se Vossa Excelência quiser negar, não foi conversa entre nós dois e está registrado. O Marchionati até tem uma cópia que está aqui, a gente pode mostrar para todos os nossos ouvintes. Em relação à questão de AMB para os magistrados, Justiça para o Brasil, eu não acho que nós devemos nos afastar da sociedade e apenas defender direitos e prerrogativas dos juízes. Eu acho que o artigo 1º dos estatutos tem que ser cumprido, que é defesa das prerrogativas, garantias do juiz e fortalecimento do Poder Judiciário. Depois que nós fizermos isso, e depois que fizermos, como fez a atual gestão, 200 atendimentos de juízes que estavam passando por processos administrativos perante o CNJ, alguns deles afastados injustamente, sem que a AMB se posicionasse, e o retorno desses juízes, quando o Ministério Público nem mesmo tinha elementos para oferecer uma denúncia contra esses juízes, é essa AMB que nós precisamos. Os senhores podem ter a certeza que onde houver uma ofensa a um juiz, a AMB estará lá, sendo lembrada ao lado do juiz, dando todo o apoio para que se cumpra o devido processo legal.
Se ao final houver condenação, o juiz for condenado por sentença judicial transitada em julgado, aí é outro problema. Ninguém quer um colega que tenha a corrupção como seu ato de trabalho. E por falar em corrupção, eu quero já entrar nesse aspecto que o candidato falou. Não defendi esse tipo de pena e usei uma força de expressão. E essa força de expressão é muito clara. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu costumo dizer, quando me perguntam como está a vida, está tudo bem, ando na minha santa correria, que de santa não tem nada, mas é uma santa correria, matando um leão por dia. Eu estou preocupado porque talvez aqui desse auditório, por eu falar que eu mato um leão por dia, alguém queira me denunciar para o IBAMA e queira pôr na primeira página do Estadão essa observação. Nós temos a proposta de defender o adicional por tempo de serviço, mas temos um plano B para caso o adicional por tempo de serviço não possa ser defendido. A AMB congrega todas as associações de magistrados do país. É uma das associações maiores do mundo, ou talvez seja a associação maior do mundo. E ela congrega todas as associações do Brasil. E isso é muito importante, o apoio dos presidentes de associações de magistrados do Brasil. Agora, o meu principal apoiador é o eleitor, é o juiz. Em todos os estados brasileiros, eu tenho a convicção de que eu vou ganhar essa eleição porque nós temos a melhor proposta. Porque eu sou, com humildade, o melhor candidato para poder assegurar a um juiz forte e um Brasil melhor. Agora, a questão de o presidente da associação apoiar não significa dizer que nós estejamos numa confederação ou talvez numa OAB, onde basta o voto dos presidentes de associação e aí todos esses votos são dados e a eleição está definida. Eu tenho o apoio do juiz brasileiro, que é o meu principal apoiador. Eu tenho apoio da magistratura de primeiro grau. Eu tenho apoio da magistratura de segundo grau. E nós vamos ganhar a eleição porque eu tenho apoio também de presidentes de tribunais, também de diretores de escola, também de fóruns de juízes, dos vários setores de juizados especiais, a infância e a adolescência. E é por isso que nós vamos ganhar a eleição. Não porque eu acho que os presidentes de associação vão determinar o voto de todos os seus associados. Penso e conheço os presidentes de associação, embora hoje estejamos em lados opostos, respeito cada um dos presidentes de associação, eles me respeitam e tenho certeza que vitorioso nós vamos reunir todos num grande projeto nacional, um grande projeto que busca a legitimação social dos magistrados, um projeto de comunicação social que valorize o magistrado em cada uma das comarcas brasileiras, que dê ao magistrado a condição de ter conhecimento sobre aquilo que o presidente da Associação dos Magistrados tem, que dê conhecimento a todos os presidentes de associações de magistrados do país, informações, justificativas, argumentos, para que a sociedade possa entender o que é vitaliciedade, possa entender o que é inamovibilidade, possa entender as nossas garantias de independência como garantias do próprio cidadão brasileiro. Em relação à questão da representação de votos, eu quero dizer que estão aqui esses documentos. Eu espero que a gente possa achar uma solução para essa situação, que seja tomada pelo Conselho Executivo, pelo Conselho de Representantes, e, se é necessário, modificando os estatutos, porque efetivamente a representatividade ela acontece de uma maneira estranha. Uma representatividade que a gestão do Calandra, quando ela se iniciou, ela deu seguimento àquilo que acontecia e o secretário era o Nelson Messias, sempre aplicou esse critério, e agora no último ano da gestão, por incrível que pareça, estão dizendo que foi Calandra que inventou um critério que já existe, pelo que nós temos aqui documentos, 2002, 2008 e 2011, seguindo esse mesmo critério. Quero dizer aos colegas que efetivamente não tenho vergonha de defender prerrogativas dos magistrados. Aquilo que eu falo é uma palavra só. E se eu mudar de opinião, eu vou dizer porque a minha opinião evoluiu. Mas opinião sobre licença-prêmio, defendo a licença-prêmio aos magistrados, sempre defendi. Auxílio alimentação, defendo e sempre defendi. E dessa boca não sai nada que não esteja no meu coração. Se saiu um elogio a um ex-presidente de associação de magistrados, é um elogio que saiu exatamente porque representa a minha vontade. As palavras com suas letras, elas não têm qualquer significado real em si, se elas não forem a expressão da verdade. E, portanto, a minha palavra é uma só.
confio no voto de vocês, confio na vitória, porque eu não tenho nenhum outro objetivo que não seja valorizar o magistrado e alcançar um juiz forte e um Brasil melhor. Aplausos aí ao candidato Roberto Bacelar. Senhoras e senhores, estamos nos aproximando do final deste debate. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a confiança da diretoria, dos conselheiros e dos associados da AMB e da MC de Santa Catarina por me permitirem mediar esse debate. Agradecer a participação do Dr. João Ricardo, parabéns ao senhor por estar enfrentando essa jornada cívica. Agradecer ao Dr. Roberto Bacelar, parabéns por participar desse processo político, cívico, especialmente dos senhores magistrados que aqui participaram deste debate. Vimos aqui uma plateia seleta e bem numerosa, que representa o prestígio dessa instituição. A todos, um grande abraço, boa noite e bom final de semana. Muito obrigado.